A gente falou sobre nuvem na aula passada. A gente falou sobre nuvem na aula passada e a gente começou a introduzir o conceito de máquinas virtuais. E eu apresentei essa definição aqui que é muito bonita e eu esqueço toda hora, porque eu sempre esqueço algum detalhe dessa definição. Mas primeiro, máquina virtual é uma camada de software, então máquina virtual é software. Ela abstrai o hardware de uma máquina física, que é diferente de dizer que ela traduz tudo que tem que ser feito, que a gente falou que se tiver que traduzir cada instrução para uma diferente que executa ali, a gente não está falando, é um tipo de virtualização, mas é um tipo de virtualização em especial. Qual é o nome desse tipo de virtualização? Quando você tem uma máquina virtual que tem que traduzir. Emulação, perfeito. Aí vocês deram dois exemplos muito bons onde a gente sempre usa emulação. O primeiro, ganhador dos jogos, e o segundo, que vocês lembraram, foi desenvolvimento mobile, isso aí. Mas não é só isso, né? Há máquinas virtuais que não vão fazer essa tradução, que elas só vão fazer essa abstração do hardware, e ela permite a criação de vários ambientes de execução diferentes. Como ela abstrai o hardware, como ela abstrai o hardware físico, então eu consigo ter, não vamos falar só aplicações, que a aplicação parece que eu estou falando de Word, né, Chrome, esse tipo de coisa. Vamos falar sistema operacional, que é aquela coisa que a gente instala, que é um software, mas que permite a gente usar no computador. Então, você consegue ter vários sistemas operacionais instalados ali, cada um acreditando que ele tem um hardware dedicado só para ele. Quando, na verdade, você não tem um hardware dedicado só para ele, você tem um único hardware que você está compartilhando ele entre vários ambientes diferentes. Mas quem executa dentro da máquina virtual tem a ilusão de que cada ambiente separado está rodando em seu próprio computador privado, seu próprio computador físico. Cada um deles acredita que ele está realmente executando diretamente sobre a máquina física e não que ele está sobre uma camada de abstração ali, que aquele hardware sobre o qual ele executa, na verdade está sendo compartilhado com outros sistemas operacionais, outros sistemas. Tá? E aí eu até fiz um paralelo com sistemas operacionais, que o sistema operacional também segue essa premissa. Cada processo ali acha que ele está sozinho executando naquele ambiente. Quando vocês aprenderam o gerenciamento de processos, vocês viram que todos eles acham que começa no endereço zero. O primeiro endereço de cada processo é no endereço zero. E ele acha que toda a memória está disponível só para ele. E ele acha que a CPU é só dele também, ele não sabe que eventualmente ele tem que ficar pausado, né? Ele é tirado da CPU, não pode executar, e depois que ele retorna para a CPU e pode continuar executando. Só que um processo normal de usuário, ele só faz processamento de dados. Você pega, lê algum valor, processa alguma coisa, gera um resultado. É diferente do sistema operacional, porque o sistema operacional ele já tem que fazer a gestão do hardware físico, né? É o sistema operacional que diz qual processo executa, quando executa, se pode executar. É o sistema operacional que gerencia os dispositivos de entrada e saída. Então, o sistema operacional é um software diferente. Ele tem que ter o controle sobre o hardware. E quando você tem a máquina virtual, o próprio sistema operacional já passa a se comportar como se fosse um processo comum, né? Porque agora a máquina virtual vai fazer o quê? Ela vai ter que gerenciar vários sistemas operacionais que estão executando ali, cada um deles acreditando que eles são únicos no sistema e que o hardware disponível é tudo deles. Tá bom? Aí aqui a gente também comentou um pouquinho que essa abstração só funciona quando cada um desses sistemas isolados que está executando sobre essa máquina virtual, eles esperam... agora começou a ventar, hein? Eles esperam uma arquitetura nesse ambiente virtualizado que é igual à arquitetura física real. Tem risco mesmo de voltar para casa, né? E quando o hardware virtualizado é diferente do hardware físico, aí a gente cai no esquema da emulação que a gente comentou. Falei aqui da parte histórica, né, um conceito antigo, e esses slides aqui eu pulei. Então, primeiro, a gente tem a máquina virtual. A máquina virtual, não, aqui eu estou falando do Virtual Machine Monitor.
O Virtual Machine Monitor ou hipervisor, daqui em diante eu vou falar escrever hipervisor, porque hipervisor é menor, né? Ficar escrevendo Virtual Machine Monitor toda hora, mas para abreviar, colocar VMM é muito bom. Ele é esse software que vai gerenciar as diferentes abstrações e as diferentes máquinas virtuais que estão executando sobre aquele ambiente. Então ele permite criar e executar as máquinas virtuais. Ele é o software que vai abstrair o hardware físico, porque a máquina virtual em si, ela é a especificação das características daquele hardware. Mas é o hipervisor que vai fazer a gestão do hardware físico e fazer a alocação de recursos físicos para cada uma das máquinas virtuais. Ou seja, assim como o sistema operacional, ele é um software que abstrai o hardware do software. A diferença é que no software aqui, você pode botar sistema operacional aqui dentro do que você define como software. E num sistema operacional, você não pode instalar outro sistema operacional dentro dele. No sistema operacional, você instala aplicações, né? Mas não outro sistema operacional. E ele oferece uma interface idêntica ao hardware real. Aqui, idêntica ao hardware real significa que a aplicação que executa nesse ambiente virtualizado não tem a ciência de que ele está executando no ambiente virtualizado. Exceto em um caso, e esse caso é chamado de paravirtualização. Paravirtualização é uma técnica em que o sistema operacional executando no ambiente virtualizado, ele sabe que ele está executando no ambiente virtualizado. Qual é a vantagem disso? Ao invés dele tentar fazer as coisas, ele já sabe que ele está no ambiente virtualizado, então ele faz uma chamada direta ao hipervisor dizendo, olha, eu preciso disso, faz para mim. Porque quando você não tem a paravirtualização, o outro caminho é muito complexo. O outro caminho é o sistema operacional que está executando na máquina virtual vai tentar fazer diretamente o que ele quer. Aí o hardware vai proibir, porque ele não tem o direito de fazer aquilo, vai gerar uma exceção, né? O conceito de exceção vocês devem saber de Java, Python, né? Não é exatamente aquele, mas é um, como é que eu vou dizer? O nome correto é que gera uma falta. Não sei se vocês lembram disso lá de sistemas computacionais, tipo page fault. Tentei acessar uma página, a página não existe. Aí a CPU vai e envia um sinal dizendo, olha só, aconteceu erro, não dá para fazer o que você está tentando. E aí o sistema operacional lá, em sistemas computacionais, é o sistema operacional. Aqui não, aqui vai ser o hipervisor. O hipervisor vai ver, caramba, tem um cara tentando fazer o que ele não pode fazer. O que é? Aí ele vai ver, é o sistema operacional lá tentando brincar do sistema operacional e fazendo gerenciamento de memória. E aí o hipervisor vai, já que ele sabe agora o que tem que ser feito, ele mesmo faz. Mas observa que para o hipervisor entrar em ação, primeiro o SO teve que tentar, teve que falhar para gerar um erro, para o hipervisor reconhecer o erro, identificar o que é que estava tentando ser feito, para ele resolver fazer. Muito mais fácil do que isso é o sistema operacional da máquina virtual, chega diretamente para o hipervisor e fala, olha, quero isso, faz para mim, né? Aí corta essa volta toda que tem que ser dada. Fala, Leo. Você tinha dado um exemplo na aula passada, tipo, você usa o XP normal, aí tem um problema, sei lá, de drive, que não reconhece uma peça do computador, por exemplo. Aí seria resolvido com a virtualização. Mas aí como é que o hipervisor ele faz ele faz com que um ambiente virtualizado reconheça o processamento que a máquina original está oferecendo, entendeu? Eu só não entendi o final da sua pergunta. Como é que o hipervisor faz? Porque, por exemplo, o XP não reconheceria a placa de vídeo, por exemplo. Ele não reconheceria a placa de vídeo, que ele não tem um driver daquilo. Mas aí, no virtualizado, ele vai reconhecer. Por quê? Qual que é a tradução? Então, digamos, não é isso, né? Mas só para a gente simplificar. E fazendo uma analogia, né? O sistema operacional, ele identificou lá a placa de vídeo como sendo uma placa de vídeo do tempo do sei lá, 256 megabytes de memória. Um conjunto de instruções ali para você lidar com essa placa de vídeo e uma maneira de você enviar os dados que tem que ser apresentados para a tela. Esse é o hardware que ela acha que tem ali. Só que mesmo que fosse o hardware de verdade, ele no ambiente virtualizado não pode gerenciar diretamente a placa de vídeo. Tudo que ele quiser fazer com a placa de vídeo tem que passar pelo hipervisor, é o hipervisor que gerencia a placa de vídeo. Então o segredo é
entrega a visão para o XP executando no ambiente virtualizado de qualquer placa de vídeo que ele suporta, não importa qual seja. Porque ele vai interagir com ela achando que ele está interagindo com ela direto, vai falhar porque ele não pode, e quando bater no hipervisor, o hipervisor vai falar, ah, ele está querendo mexer com a placa de vídeo, ele nem sabe qual placa de vídeo que ele tem, que burro, né? Deixa eu fazer as coisas aqui que ele quer, joga lá o conteúdo na tela e pronto. Isso não é para virtualização porque o XP está tentando fazer diretamente no hardware e está sendo gerado um erro, e é esse erro que está fazendo o hipervisor entrar em ação. Quando você tem para virtualização, o XP já pediria direto para o hipervisor. Existe uma diferença entre pedir para o hipervisor e o hipervisor só ficar sabendo porque deu merda. Isso tem uma... Ah, sim. Quando você tenta fazer para dar erro, para depois o hipervisor entrar, pede desempenho. Agora, quando você pede, quando o XP lá no virtualizado já pede direto para o hipervisor, isso é mais rápido. O problema é que isso exige modificar um software que você criou para executar diretamente sobre o hardware. É. E a ideia, a beleza poética da coisa não é tipo, executa como se fosse no hardware real sem nenhum tipo de mudança. Agora você já está dizendo, olha só, não é bem assim não, tá? Na verdade, você tem que saber que você está no ambiente virtualizado. Só que na prática se demonstrou uma técnica muito boa, e quando você pega lá um VirtualBox da vida e vai instalar, ele pede para você habilitar alguns recursos de para virtualização, se você quiser. Eu sempre habilito, de gerenciamento de memória. Bom, depois a gente fala mais sobre isso, né? Mas quando você vai configurar lá o VirtualBox, tem lá umas coisinhas de para virtualização para você habilitar sim. Fica mais claro mais para frente. Nuvens, por exemplo, se usa para virtualização, ganha performance, parece ser interessante. Não, porque para virtualização, a nuvem usa, ou não falar nuvem, vou falar data centers extremamente parrudos, que exploram a virtualização, porque a gente já falou alguns benefícios na aula passada. Eles usam um tipo de virtualização especial que é extremamente eficiente. Não é igual a algumas técnicas de virtualização que você já tem um sistema operacional instalado ali e aí você cria uma máquina virtual. Tá? A gente... Fica mais JVM, que também é um tipo de virtualização, que é diferente do VirtualBox, que é diferente do que é usado em data center e que é diferente da emulação que a gente viu também. Tem vários tipos de virtualização. Tá? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu queria saber se ela entra nesse conceito. Entra. E está em alguns dos exemplos dos slides também. Isso que você acabou de falar, parece uma maravilha. Se o cara não sabe, ele está meio que no hardware que ele está. O hipervisor meio que finge para ele que o hardware que ele está usando é o que ele não falou. O XP. E acha que ele está no hardware da época. Isso. Talvez eu esteja numa Matrix, talvez eu estava falando isso para o pessoal de seminários, talvez eu tenha morrido, fui para o inferno, e a minha maldição é a cada ano receber uma quantidade de alunos com a mesma idade, com as mesmas perguntas idiotas, cometendo os mesmos erros, eu não tenho esperança disso acabar, achando que algum dia eu vou morrer, talvez eu nunca morra, só viva cada vez mais e sofro. Agora vai descer. Assim que você entra na profissão, você pensa assim, pô, é tudo novo, né? Que maneiro, olha, eu nunca vi esse problema. Você não tem noção, depois de 15 anos, como que as coisas já começam a se repetir. Aí você vira a e aí a paciência vai indo embora, e não é culpa de você que cometeu o erro, é a culpa minha, que eu já vi aquilo ali acontecendo 30, 40, 50 vezes já. apagar a memória. Tem que apagar, se eu pudesse apagar a memória seria bom. O ruim é lembrar. Eu fico até orgulhoso quando alguém faz uma merda muito estúpida, assim, que eu nunca vi na vida, que eu falo, pô, tô fazendo diferente, olha só. Estão inovando. Empreendedorismo na prática e inovação. Vamos lá, o Guest é o software que executa dentro da máquina virtual. Então, como você tem que instalar um sistema operacional na sua máquina virtual, ele é compreendido como um Guest também. Aí, normalmente, no livro, né, vai falar Guest OS. Significa sistema operacional que está instalado dentro da máquina virtual. E se a gente estiver falando de um tipo de virtualização que tenha algum sistema operacional executando nativamente na máquina, aí a gente chama de host OS, né, que é o hospedeiro. Eu vou comentar no virtualização. E como você pegar a sua GPU e criar uma versão dela mais GPU, né? Uma versão para dela
virtualização da GPU para usar em certas VMs e ela poder colocar acesso direto. Tá. A paravirtualização, ela oferece, ela vai pegar algum recurso, alguma coisa ali do hardware físico que tem que ser usado pelo sistema operacional, guest, né, dentro da máquina virtual, e que normalmente seria o próprio sistema operacional que faria a gestão desse recurso. Ele tem que ter a ciência de que não é ele que vai fazer a gestão e terceirizar isso. O melhor exemplo que eu dou para você é acesso a disco. Acesso a disco é gerenciado pelo sistema operacional. E a operação de disco é lento, né? Não, é um dos motivos que faz o computador começar a ficar velho e agarrar. Quem aqui alguma vez na vida teve um computador que começou a ficar lento, aí foi e falou, vou tirar o HD, botar um SSD, e aí pum, parece que o negócio tomou morfina. Morfina não, endorfina. Tava com morfina antes, né? Então, essa é a ideia da paravirtualização. Alguma coisa que o sistema operacional deveria fazer diretamente, então ele tem que saber que não é ele que tem o direito de fazer aquilo direto, para ele já pedir para o outro logo. O melhor exemplo que a gente tem na prática é o de I/O, até porque existe uma técnica de paravirtualização muito popular para lidar com o dispositivo de entrada e saída, chamada VirtIO. E o VirtIO é suportado nativamente pelo kernel do Linux. No Windows eu não sei como é que faz para trabalhar com esse negócio não, mas com Linux funciona que é uma maravilha. Porque as técnicas de virtualização mais antigas, que estão presentes em qualquer computador aí, com vontade de 15, 20 anos atrás, eles virtualizam muito bem, eles têm técnicas muito avançadas de virtualização para você lidar com o gerenciamento da CPU e com o gerenciamento de memória. Mas com o I/O não, a entrada e saída sempre foi o calcanhar de Aquiles. E aí depois lançaram uns hardwares mais modernos com suporte para você fazer um gerenciamento de entrada e saída mais eficiente. Tem até os nomes das tecnologias para Intel, o nome da tecnologia de virtualização que você habilita lá na BIOS é VTX, né? E aí depois de um tempo surgiu o VTD. O que é o VTD? É o VTX mais um que permite virtualização da CPU e da memória principal, e ele ainda acrescenta suporte para você fazer a virtualização do dispositivo de entrada e saída. Qual era um dos problemas da galera que quer jogar e que depende de acesso direto à placa de vídeo para o jogo rodar bonitinho? O cara tem que rodar o DirectX é instalado ali direto no SO, ele tem que ter, aquela porcaria tem que ter acesso aos recursos de hardware. E aí quando você botava no ambiente virtualizado, nada do DirectX funcionava, você não ia conseguir jogar explorando sua placa de vídeo de dentro de uma máquina virtual. E aí, ou com esse VirtIO, ou com a tecnologia do Intel VTD, você consegue fazer isso e jogar legal ali usando sua placa de vídeo de dentro de um ambiente virtualizado. Tá? Lembrando que você só tem uma placa de vídeo, então não adianta você achar que você vai criar 5 máquinas virtuais e conseguir pegar e jogar 5 jogos com a qualidade máxima, né? Você ainda está limitado aos recursos físicos que você tem. Então, no mundo tradicional, que vocês aprenderam lá em sistemas computacionais, a gente tem o hardware, acima do hardware está o kernel do sistema operacional, e acima do kernel do sistema operacional vem os processos que executam. E em cima disso aqui que vocês tiveram toda a aula de sistemas computacionais. E aí aqui do kernel vocês aprenderam que ele tem que fazer gerenciamento de memória, que ele tem que fazer escalonamento de processo para ver qual que é acesso à CPU, que ele tem que fazer o gerenciamento de operação de entrada e saída. Bom, acho que é basicamente isso, né? Permitir criação de processo, matar processo, esse tipo de coisa. Agora não. Agora a gente tem um Virtual Machine Monitor, tá manager aqui. Acho que o terceiro M eles não se decidiram muito bem qual é o significado. Se eu não me engano é porque um livro chama de manager e o outro chama de monitor. E eu usei 2 livros para montar essas aulas, né? Que é o que tem um dinossauro na capa e o outro que é o do Stalin. É Silverchattes, o nome do cara do dinossauro. Em cima desse hipervisor ou Virtual Machine Monitor eu tenho cada uma das máquinas virtuais e é sobre as máquinas virtuais que o kernel do sistema operacional executa. Aí aqui eu tenho uma situação em que eu tenho, vamos dizer, 3 máquinas virtuais, cada uma com seu sistema operacional e seus processos, e aí eu tenho um Virtual Machine Monitor fazendo a gestão de cada uma das máquinas virtuais. E o que esse cara tem que fazer aqui?
tudo aquilo que vocês aprenderam lá em sistemas computacionais. Ele tem que gerenciar o acesso à CPU, qual é a máquina virtual que vai executar, em qual núcleo ela vai executar. Tem que gerenciar o acesso à memória, em qual região de memória está armazenada cada máquina virtual. Então, o que vocês aprenderam lá em sistemas computacionais se aplica aqui. A diferença fica que, como agora o que está executando aqui são sistemas operacionais, a gente tem que usar algumas técnicas para permitir que esses sistemas operacionais consigam executar, e não só conseguir executar, depois que consegue, a gente tem uma preocupação grande com o desempenho, né? Então, lembrem-se que um dos requisitos da virtualização que a gente viu na aula passada é que não haja perda de desempenho quando um software executa sobre um hardware virtualizado. Seja lá qual for a especificação que você criou daquela máquina virtual, o guest, né, quem está rodando na máquina virtual, tem que executar com o mesmo desempenho que teria se aquele ambiente virtualizado fosse um hardware de verdade. Aí você colocou lá, eu quero que ele tenha 4 núcleos 2.5 GHz, 8 GB de memória RAM, aí bota aí DDR4, 3200 de frequência de acesso. Se existisse uma máquina real com essa especificação, o ideal é que no ambiente virtualizado naquela máquina real eles rodem com o mesmo desempenho. Vai ter alguma perdazinha, claro, mas a gente quer que seja o mínimo possível. Bota aí 1%, 2%. Agora, quando o negócio começa a ficar metade, ou no caso da emulação, você perde até 10 vezes. Né? Por isso que é muito fácil emular os troços lá muito antigos, né? Que o Master System tinha o quê? 25 MHz de velocidade de CPU. Multiplicou isso por 10 a 250. Ou seja, 10 vezes mais do que naquela época, 10% do que qualquer porcaria que a gente tem agora. Mas quando você quer emular algo que já tem um poder computacional alto comparado com o ambiente físico onde você está executando, aí a penalidade começa a ficar mais perceptível. No caso de uma VirtualBox, por exemplo, a gente está rodando não diretamente no hardware, porque a gente está rodando em cima de um software. Isso, agora sim a gente vai começar a falar de tipos de virtualização. Requisitos a gente já falou na aula passada, né? Tem que ser fiel o hardware físico que você está... o hardware que você está virtualizando, ele tem que se apresentar exatamente igual ao hardware físico real, que é aquele que você quer virtualizar. Desempenho não pode perder nada. E proteção, porque cada máquina virtual não tem que poder afetar uma a outra, eles têm que estar em ambientes completamente distintos e isolados. Tá bom. A máquina virtual em si, ela é definida em arquivos. Porque a máquina virtual, ela é uma especificação dizendo, ó, tem tanto de HD, tem tanto de CPU, tem tantos núcleos, cada núcleo tem tanto de velocidade, eu tenho tanto de memória RAM. Isso é um arquivo que você pega e especifica. Quem abre esse arquivo? O hipervisor. Né? Vou usar o nomezinho bonitinho aqui. Virtualizador é hipervisor ou Virtual Machine Monitor. E aí quando ele abre, ele vê, então é esse ambiente virtualizado aqui que você quer criar, né? Deixa eu montar isso aqui para você. Pronto. Tá. Qualquer dado que você tenha que salvar, porque é uma máquina virtual, tem disco, né? Então você vai salvar as coisas em disco, fica dentro desse arquivo. Na hora que a máquina virtual está executando, a máquina virtual tem memória RAM, né? Então, tudo que está na memória RAM, se você chegar e pausar a máquina virtual, fica guardado naquele arquivo ali o conteúdo da memória RAM daquela máquina virtual. Por isso que eu posso pegar a máquina virtual, abrir, começar a usar, eu vou, pauso ela, aí eu vou, pego o arquivo, boto no pendrive, entrego para um colega, ele vai na casa dele, outro computador, abre aquela máquina virtual e aí ele continua executando exatamente do ponto que eu parei. Não é como se fosse desligar e ligar de novo. Não vai funcionar. Como é que é? Se você especificar o hardware da máquina virtual, não, se for igual, não deveria ter perda de desempenho. Se for superior, que é o problema, né?
Mas aí quando for superior, assim, você só vai ficar limitado ao que você tem. Você pode falar que tem 8 núcleos, mas se você só tem 4, você vai perceber metade de desempenho. Mas e se você fizer uma máquina virtual na máquina virtual? Dá para fazer, inclusive algumas ferramentas pedem para você habilitar lá se você quer habilitar a virtualização aninhada ou não. Eu não usei porque só a virtualização já me dava dor de cabeça suficiente. Mas para quem é curioso, né, tá toda assim, tipo, vou fazer só porque eu posso fazer. Uma coisa legal da virtualização e das máquinas virtuais é que o arquivo ele não é só um backup dos dados, ele é um backup do sistema inteiro, inclusive de tudo que você instalou. Em ambientes de trabalho, uma coisa legal que você pode fazer com máquina virtual que antes dava trabalho é já criar uma configuração de uma máquina que é o que a equipe precisa para trabalhar, já com o sistema operacional, todos os softwares instalados, licenças. E se tiver que fazer configurações para o ambiente de desenvolvimento de software, né, que tem configurações que têm que ser feitas para aquele ambiente, agora sim, agora dá para começar a desenvolver. Pega uma máquina virtual crua, constrói tudo isso, mas não começa a desenvolver ainda, só configura. Pegou esse ponto, pum, agora salva. O nome disso é templating, né? Você está criando um modelo, está guardando aquele modelo. Agora só replica ele para cada um dos membros da tua equipe e o pessoal começa a trabalhar. Aí deu um problema na máquina de alguém, ou um cara foi embora, chegou um outro para começar a trabalhar, só pega aquela copiazinha já toda instalada, configurada, bonitinha e entrega para o cara. Outra coisa legal, as máquinas físicas, onde essas máquinas virtuais estão executando, deu defeito, trocamos por máquina nova, que agora tem placa-mãe diferente, tem placa de vídeo diferente, né? Teria que instalar um monte de driver ali. Tá bom, você instala os drivers para o software, o SO nativo que você está instalando. Mas as máquinas virtuais não tem que mudar nada. Do jeito que elas estavam funcionando, elas continuam. Aí falamos da consolidação na aula passada, né? Falamos das vantagens de trabalhar com máquina virtual. Consolidação é porque agora você consegue ter várias máquinas virtuais dentro de uma única máquina física. Aí você pensar, qual é a vantagem disso? O que eu ganho com isso? Eu poderia simplesmente ter máquinas físicas menores, mais baratas, né? Não é tão simples assim. Lembre-se que em alguns casos, mesmo se você... Deixa eu pensar num cenário aqui. Em alguns casos, você precisaria ter 2 máquinas físicas para manter as coisas funcionando, mesmo que elas fossem muito parrudas se você não tivesse virtualização. Porque você pode querer ter uma máquina que vai rodar, por exemplo, o Windows 10 e uma outra que vai rodar o Windows XP. Foi até o exemplo que eu dei na aula passada. E o Windows XP, e tem a questão do legado também, né? O Windows XP não tem mais suporte para driver, para reconhecer os hardware modernos. E com a virtualização você consegue pegar não só sistemas legados, como você consegue pegar também sistemas modernos, colocar tudo isso embutido dentro de uma única máquina física. E uma única máquina física vai atender sua aplicação. Dei o exemplo também do desenvolvimento web. 2 organizações, cada uma desenvolveu sua própria página web. Desenvolveu usando as tecnologias que quisesse. Você não vai pegar, você como um provedor de um hospedeiro web, você não vai pegar numa única máquina, numa única instalação do Windows ou um Linux da vida e tentar botar ali as aplicações de 2 organizações diferentes. Que elas podem dar conflito entre si, com pastas, estruturas de arquivo que elas utilizam. Então você pega uma máquina dedicada para hospedar a página de cada cliente seu. E aqui você pode criar 2 máquinas virtuais e com uma única máquina física você vai hospedar o site de 2 organizações diferentes. Já falamos do legado. Já falamos da versatilidade, né? Que é fácil você criar, fazer cópia, desligar. A clonagem e o template, acabei de explicar também. E aí um conceito que a gente já tinha visto na primeira aula que a gente apresentou sistemas distribuídos, que é possível você parar uma máquina virtual e reinicializar ela num outro lugar completamente diferente, ela continuar do mesmo ponto que ela parou. Se for durante uma operação, ou seja, durante o uso, o nome disso é relocação. Mas se você desligar a máquina virtual para depois religar em outro lugar e continuar a utilização, aí o nome disso é migração.
Tá? É só a diferença se quando você mudou a máquina virtual de um lugar para o outro, ela antes foi desligada completamente, não foi entre operações, ou se foi durante uma operação, durante um uso, você pegou, tirou de um lugar e levou para outro. O hipervisor, ele vai fazer a gestão das máquinas virtuais, inclusive ele que é responsável por prover o isolamento, e ele vai fazer a emulação de dispositivos de entrada e saída, porque os dispositivos de entrada e saída não são acessíveis diretamente pelos sistemas operacionais que estão nas máquinas virtuais. Vocês sabem o que é operação, aqui está até o nome errado, é instrução privilegiada. A gente falou na aula passada, provavelmente, que CPUs executam instruções. E aí quando você tem famílias diferentes de CPUs, ela tem conjuntos diferentes de instruções, é por isso que o negócio feito para rodar em AMD não vai rodar no ARM, por exemplo. Mas o negócio feito em AMD vai rodar no Intel, porque as empresas entraram num acordo e dão suporte para o mesmo conjunto de instruções. Essas instruções são que a CPU entende como algo que ela é uma ação, né, uma operação que ela é capaz de executar. Quem ensinou para vocês isso lá em sistemas computacionais falou que uma instrução tem opcode, tem primeiro operando, segundo operando, ou nesse nível vocês não chegaram não? Você viu FAQ, né? Não, em sistemas computacionais? Ah, tá, não. Isso você viu. Tá bom, não é importante isso. Mas a questão é, sistema operacional, ele está lá para fazer a gestão do hardware. Já um programa como o Word, por exemplo, ele está lá só para manipular dados do usuário, né? Um programa que você instala na sua máquina não está ali para fazer gestão do hardware. Um Word não está ali para fazer gestão de hardware. Um Chrome não está ali para fazer gestão de hardware. Um VLC não está ali para fazer gestão de hardware. O único que faz gestão do hardware é o sistema operacional. Então a gente espera que o sistema operacional ele faça coisas que nenhum outro software naquele ambiente pode fazer a não ser ele. E ele precisa de instruções para isso, né? Porque se ele não tiver instruções, se não tiver nada para executar, como é que ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer? Essas instruções que só o sistema operacional pode executar é o que nós chamamos de instruções privilegiadas. E aí software de usuário, né, tudo aquilo que a gente instala no computador, pode executar o resto das instruções, mas não essas privilegiadas. Só que agora a gente tem um problema, porque a gente está usando virtualização, dentro de uma máquina virtual a gente está botando um sistema operacional, aquele sistema operacional dentro da máquina virtual acha que na verdade ele está no hardware físico, e ele acha que ele pode executar essas instruções privilegiadas. E ele pode? Não. Porque quem é que está realmente executando sobre o hardware físico e que realmente tem o direito de executar essas instruções privilegiadas? O hipervisor. É ele que é o novo sistema operacional, né? E os sistemas operacionais de cada máquina virtual, na verdade, agora foram rebaixados a processo de usuário. Tá? É onde eu falo que é mais difícil quando o sistema operacional não sabe que ele está no ambiente virtualizado, que ele tem que tentar fazer as coisas que ele não pode fazer, para o hipervisor fazer a intervenção e efetivamente fazer aquilo. Então fica como função do hipervisor a execução das instruções privilegiadas. Gerenciamento das máquinas virtuais, gerenciamento dos recursos de hardware físico, como qualquer kernel de qualquer sistema operacional. As instruções de ARM, você consegue traduzir as instruções do Intel, por exemplo? Consegue, essa é a ideia da emulação, né? Isso. Ou pegar as instruções do processador Cell, que é o do PlayStation 3, e botar para executar no Intel. É isso que é o trabalho da emulação. Professor, quando você diz que ele tenta executar alguma operação privilegiada, ele tenta executar chamando o hipervisor, né? Não. Lembra, em sistemas operacionais também vocês viram isso. O processo, quando ele está executando, ele não está, na verdade, a cada passo sendo traduzido pelo sistema operacional e o sistema operacional fazendo a execução por ele. O sistema operacional, ele abre mão da CPU e ele joga o processo lá para executar. E uma coisa que eu, pelo menos, faço questão de
questionar vocês tá bom, peguei o processo, joguei, eu faço conta que eu sou o sistema operacional. Eu cheguei, peguei o processo e taquei o processo lá para executar na CPU. Mas quando eu botei o processo na CPU, assumindo que eu só tenha uma CPU, eu tive que sair. Se eu sair e botei o processo lá, o que garante que eu volto? Hã? Tem que colocar uma flag lá, timeout, por exemplo, para poder... Perfeito, exatamente isso. Tem que botar um timeout lá e esse timeout vocês aprendem com o nome de interrupção de clock. É o nome bonitinho que dá lá. Que é, antes de eu sair da CPU, eu já boto um alarme lá dizendo, olha, quando esse tempo aqui esgotar, o hardware tem que chutar aquele processo para fora e colocar o sistema operacional para executar de volta. Então é uma ação que depende do suporte do hardware. Se o hardware não tiver suporte para o sistema operacional, você não vai poder botar. Porque na hora que o sistema operacional sai, ele tem que ter alguém de confiança que vai trazer ele de volta. E esse alguém de confiança dele é o próprio hardware. Tá? Tá bom, eu expliquei isso, eu me esqueci qual foi a pergunta. Quem é que tinha feito a pergunta? Se ele, quando ele faz esse acesso a alguma instrução privilegiada... Sim, então. É por isso que eu estava falando disso. Então o hipervisor, quando ele permite que um software, que um SO de uma máquina virtual dessa execute, ele sai da CPU e ele dá a CPU para aquele sistema operacional executar. Só que o hardware já foi configurado para proibir aquele cara que está executando de fazer certas coisas. Aí quando aquele sistema operacional ali, guest, tentar executar a ação sobre a CPU, aí o hardware vai falar, opa, isso tu não pode fazer. Aí gera uma falha. Gerou uma falha, vai chamar o verdadeiro sistema operacional do ambiente, que é o hipervisor. E o hipervisor vai olhar e vai ver, isso aqui era o bendito lá de uma máquina virtual que estava tentando fazer tal operação aqui. Gerenciamento de memória, por exemplo. E aí o hipervisor vai e faz aquilo. Mas aí todo o processo da máquina virtual, o processo do sistema operacional no hipervisor... Agora você está botando camadas. Então cada processo de usuário da máquina virtual, quando ele tentar fazer alguma coisa ilegal, ele vai, na verdade, ativar o sistema operacional daquela máquina virtual. E aí aquele sistema operacional daquela máquina virtual vai tentar fazer, e aí ele não vai conseguir fazer, e aí vai entrar o hipervisor. É a ideia dos vários intermediários, né? Tipo, eu peço para você, que você pede para ele, que ele pede para ele, aí ele finalmente faz. Mas aí vira um processo mesmo. Vira um processo. Por que vira um processo? Porque ele não vai conseguir fazer. Quem é ele? Vira um processo para a máquina. Não, você falou ele, eu não sei quem é o sujeito da frase, quem é ele? O sistema operacional original. O sistema operacional original, que é o hipervisor que você fala. O hipervisor o quê? Coloca agora o verbo e o predicado aí, vai. Se vira um processo para ele. Ele que vai processar. Do ponto de vista do hipervisor, Ele vai processar do ponto de... o sistema operacional que solicitou essa execução. Do ponto de vista do hipervisor, ele está gerenciando máquinas virtuais. O que eu disse foi que, como ele está gerenciando máquinas virtuais, ele está se comportando como um kernel gerenciando processos. Só isso. Tá? Então, até o momento, como eu estou apresentando aqui, é como se o hipervisor ele fosse aquilo que executa nativamente. O hipervisor é como se fosse o kernel do sistema operacional. Então ele não está trabalhando junto com alguma outra coisa. Ele é a única coisa que existe ali diretamente sobre o hardware, nada mais. Isso é errado, ou essa explicação de uma situação tipo... Olha esse desenho aqui. O hipervisor é o único software que executa diretamente sobre o hardware e mais nada. É outro tipo, a gente vai chegar lá, tá? Sua máquina de casa não é representada nesse desenho aqui. Nesse desenho aqui, a única coisa que executa sobre o hardware é uma camada de software, e a única coisa que essa camada de software permite é a criação de máquinas virtuais. Então eu não conseguiria diretamente aqui em cima desse cara instalar o Word. Eu preciso criar uma máquina virtual, nessa máquina virtual botar um Word ou um Windows, e aí dentro dessa máquina virtual eu instalaria o Word. Isso é um tipo de virtualização. É outro tipo. Estava achando que o hipervisor era o VirtualBox. Então, é que ele não é o VirtualBox, porque o VirtualBox não é uma técnica de virtualização que te permite fazer isso.
Mas se você está falando do VirtualBox só no sentido de um software de virtualização, há software de virtualização que você instala ele diretamente, a primeira coisa que você instala na máquina é o software de virtualização. Não é tipo, vou instalar um Windows, depois do Windows vou instalar o VirtualBox. É tipo, pego a minha máquina e já instalo aqui o ambiente de virtualização. Tem um barato, código aberto, que você instala em qualquer máquina fraquinha e tipo, ele é a primeira coisa que você instala no sistema. Eu só esqueci o nome dele, é Proto alguma coisa. Proxmox, Proxmox. Sabia que era uma coisa de Pro alguma coisa? Mas quando a gente pensa em data center e tal, a gente tem os softwares profissionais já bem conhecidos, como por exemplo o VMware. E aí não é o mesmo VMware que você instala aqui na sua máquina, não. É VMware ESX, alguma coisa assim, não é? Que é. O cara até fala isso, que a gente, uma empresa, faz tanto que é o tipo 1 e o tipo 2. Isso, tá vendo? Olha que maravilha, a pessoa que assiste a videoaula na LLC ganhar um nome, mas eu não sei nem seu nome, eu não vou conseguir te dar o nome. Mas eu vou lembrar em algum momento. Você não será esquecido. Obrigado. Assim como também não vou esquecer daqueles que não veem nada das videoaulas falando com vocês, tá? Vamos lá. Agora a gente começa a falar dos tipos de virtualização. Vamos lá. Virtualização hipervisor tipo 0. Nem é considerado um hipervisor para a gente aqui, porque é um tipo de virtualização em que eu pego o hardware físico, eu particiono. Particionar quer dizer o quê? Eu vou separar em grupos, tipo, eu tenho 16 núcleos e eu tenho 32 GB de RAM. Aí eu pego e separo em 4 grupos de 4 núcleos e cada um deles vai ter 8 GB de RAM. Obrigado pela matemática. De matemática eu sei que o pessoal tá fera, viu? E aí, em cada uma dessas partições que eu criei do hardware, eu boto uma máquina virtual. Só que aqueles 4 núcleos e aqueles 8 GB de RAM que eu botei para aquela máquina virtual, aquele recurso físico é só daquela máquina virtual. Significa que se ela não estiver usando, nenhuma outra máquina virtual vai poder utilizar. E que o somatório dos recursos de todas as máquinas virtuais não pode ser maior do que a quantidade de recursos que você tem fisicamente. Tá? É completamente inútil? Não, não é inútil. Tem algumas situações de aplicação que, por questão de segurança, você quer ter a garantia de que seu software executa sobre um hardware que nenhum outro software vai executar naquele mesmo hardware. Não vai ter acesso àqueles mesmos registradores, aqueles mesmos barramentos de dados, aqueles mesmos endereços de memória. Porque o cara pode aproveitar algum resultado que fica ali largado na CPU para tentar adivinhar o que é que sua aplicação estava fazendo, o que é que ela estava executando. Tem alguns tipos de ataques baseados nisso, né? Ataques ao sistema. Então, por uma questão de garantia de segurança, o software está executando, ele está executando numa CPU, tem unidade lógica aritmética, né, que faz as operações, tem registrador que armazena os dados, tem memória, e você quer ter a garantia de que aquele endereço de memória que aquele software está usando não pode ser usado por nenhum outro, que aquela CPU onde aquele software está executando, quando ela não está executando, não tem nada mais executando ali, né, está sozinha. Físico-lógico. Tem barramentos, e tal. Mas na hora que você separa para esses núcleos são só dessa máquina virtual aqui, significa que só coisas daquela máquina virtual executam naqueles núcleos. E nenhum outro pode executar mais. Se fosse físico, não seria virtualização. Se fosse físico, tudo físico, né? Até a fonte diferente, você na verdade está tendo máquina distinta, né? Você tem que ter um ambiente em que, se eu quisesse ter só uma máquina usando tudo, eu poderia, mas se eu quiser ter várias máquinas separadas, cada uma utilizando uma parte, eu posso também. Aí quando você dá o exemplo do barramento, é porque da maneira como a gente aprende lá, sistemas computacionais e tal, o barramento é aquilo que é compartilhado entre todos eles, né? Porque é um barramento que conecta a memória
as CPUs. Mas também há opções de interconexão que não sejam necessariamente um barramento e que na hora que eu faço essa partição, nem mesmo o barramento por onde os dados passam é compartilhado por quem está em máquinas virtuais diferentes. Tá? Porque o próprio barramento ele já acaba sendo uma fonte de interferência. Uma maneira de uma máquina virtual interferir no comportamento da outra é justamente ocupar tanto barramento que não deixa a outra máquina virtual conseguir ter acesso à memória. Aí você fala, mas você pode botar proteção, temporizador e tal. Meu amigo, seja lá qual for o temporizador que você colocar lá, o que eu puder te atrapalhar, eu vou te atrapalhar, porque qualquer atrapalhada é lucro, né? Então é um problema que você tem, né? Mas que com hardware, com projetos certos de hardware, o esforço é na direção de realmente permitir que eles sejam completamente distintos e que não tenha nenhum tipo de interferência, nem com os registradores da CPU, nem com memória cache, nem com memória, nem com o barramento. Ou seja, se eu estou numa máquina virtual com um subconjunto do hardware da máquina física e eu quero usar o barramento, toda vez que eu quiser, aquele barramento tem que estar disponível. Não só toda vez que eu quiser ele tem que estar disponível, mas quando eu não estou usando, nenhum outro tem que poder utilizar. Tá? Aí é porque você sempre fala barramento, que em sistemas computacionais só se fala de barramento, né? Mas uma maneira de você interconectar CPUs à memória principal é utilizando algo que a gente chama de Network on Chip, se eu não me engano. Não é NIC? Esqueci, é Network alguma coisa. Mas é uma maneira de... você cria uma rede de barramentos e aí na hora que você segmenta algumas CPUs, você já pega algumas interconexões dessa rede e fala, olha só, essas interconexões aqui só podem ser usadas pelo que está executando nesses núcleos aqui. E aí você começa a ter também barramentos próprios, só seus, para você acessar a memória principal e que não serão compartilhados por processos que estão executando em outros núcleos. Só que a gente não fala disso aqui, né? Só estou falando para dizer que é possível, né? Não é tipo, o barramento vai ser sempre fonte de interferência entre eles. Vai se o hardware tiver um barramento único interconectando tudo. Do contrário, não necessariamente. Sua pergunta dura, mas quatro máquinas virtuais, por exemplo, como é que funciona a operação disso? Vai botar 4 monitores ou 4 terminais? 4 máquinas virtuais e 4 máquinas virtuais todas com Windows instalado, você usa cada uma como se fosse tipo 4 abas 4 janelas do Chrome abertas. Maximiza um, minimiza, abre outro, minimiza, abre outro. Quando você usa um software de virtualização, ele tem uma opção lá que você dá um full screen nele, né? Que é para ele ocupar a tela toda como se ele fosse o que está executando nativo e não numa janelinha ali. E é sempre bom você lembrar qual é a combinação de teclas que você faz para minimizar ele, senão uma vez que ele entrou em ação, aí você não consegue mais minimizar, a única saída é desligar ele, né? Quando desliga ele desaparece e você consegue acessar de novo nativo. Isso. Só que aí você dá o tab na outra máquina e você está querendo dar o tab na sua máquina. Isso. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Então esse é o hipervisor tipo 0. Até a parte físico mesmo não, né? Partição lógica, ou seja, aquele hardware todo, se eu quiser usar como se fosse uma coisa só, eu uso, mas se eu quiser separar em 4 diferentes, eu separo em 4 diferentes. E vai depender de como esse hardware foi projetado para eu garantir que os separados são completamente separados, não tem interferência nenhuma. Dependendo de como é feito, em algum local pode ter uma interferência, como por exemplo no barramento. Professor, Oi. pode colocar uma slide? Aí está dizendo que essas executam diretamente no hardware nativamente. Então, nesse caso, não teria como fazer uma emulação. Não, porque você só pegou, separou lá fisicamente o hardware em 4 pedaços diferentes e o software que executa ali está executando diretamente sobre o hardware físico. Você não tem nem a necessidade de fazer gerenciamento disso em tempo real, porque você está executando diretamente sobre o hardware. Né? Depois que
o hipervisor particionou e botou as máquinas virtuais para executar, o hipervisor não faz mais nada, ele só atua no início do sistema. Ele fala, ó, o chiqueirinho de cada um é esse aqui, tchau, fui. Então o sistema operacional vai direto no hardware com essa parte, com esse... Ele sempre vai direto no hardware. A questão é que quando você tem outros tipos de virtualização, de tempos em tempos ele é expulso do hardware. E aqui ele nunca vai ser expulso. Você deu para ele, é só dele. Porque o hipervisor não entra mais em ação, é só a máquina virtual ali executando diretamente sobre o hardware físico. Tá bom? A vantagem é maior nível de isolamento, porque o hardware, a parte física onde essa máquina virtual executa, nenhuma outra máquina virtual nem nada mais executa, só aquela máquina virtual usa aqueles recursos físicos. E menor overhead, porque é só no início, na inicialização do sistema, onde o particionamento é feito e cada subconjunto do hardware é alocado a uma máquina virtual, é ali que o hipervisor entra em ação. Depois que inicializou e começou a executar, o hipervisor não faz mais nada. Não tem mais que trabalhar. E cada máquina virtual ali que recebeu sua partição, ela executa e ela nunca mais é expulsa daquele hardware, né? Nunca ela vai ter que abrir mão daqueles recursos. É para ela, só dela, sem interferência nenhuma. Desvantagens são a subutilização de recursos, porque se uma máquina virtual não estiver usando todos os recursos alocados a ela, aquilo não pode ser aproveitado para executar uma outra máquina virtual. Baixa portabilidade, porque só vai executar sobre aquele hardware e nenhum outro. E lembrando que o ambiente lá, o que você criou dentro da sua máquina virtual, foi feito para aquele hardware. Se botar no outro hardware, não necessariamente vai funcionar. Porque não está havendo virtualização do hardware, está havendo só um particionamento, na verdade, do hardware. Peguei um hardware muito parrudo, muito grande, peguei um pedacinho e dei para cada um. E cada um usa só seu pedacinho e não consegue interferir nos pedacinhos dos outros, mas cada um ali está executando nativamente, diretamente, sem nenhum outro software intermediário para fazer nada. E aí acaba sendo tipicamente não visto como virtualização, porque não tem o trabalho da virtualização, né? Não existe a camada da abstração do hardware, ele está tendo acesso diretamente ao hardware, ele só não tem acesso a tudo. Porque enganaram ele, disseram para ele, ó, você só tem isso. O hipervisor tipo 1 já é aquela figurinha que... Cadê? O hipervisor tipo 1 já é aquela figurinha que eu mostrei lá atrás, que tem um hipervisor, que é um software que executa diretamente sobre o hardware, e é sobre ele que você cria as máquinas virtuais. Então, ele é um hipervisor que executa diretamente no host em modo kernel. É aquela história do, estou instalando aqui um ambiente de virtualização na minha máquina e é a primeira coisa que eu estou instalando, tipo o Proxmox, né? O Proxmox, que é um que você instala em qualquer maquinazinha na sua casa, ou essas soluções mais comerciais de grande porte, como o VMware ESX. Não tem um i no final também? Acho que eu esqueci do i. Comeram o i. E também, para quem tem um sistema operacional instalado na máquina, tipo a gente em casa, tem um Word, tem um Linux instalado ali, tem como você integrar o hipervisor tipo 1 diretamente no kernel do seu sistema operacional para que o hipervisor execute em modo kernel e não como uma aplicação de nível usuário. E aí a gente tem as tecnologias Hyper-V do Windows e o KVM do Linux. Então, embora você tenha um sistema operacional instalado na máquina, que você instalou uma aplicação, botou máquina virtual ali dentro, mas a tecnologia de virtualização que está sendo utilizada, o hipervisor, né, o hipervisor que está permitindo a criação daquelas máquinas virtuais, ele está executando diretamente dentro do kernel do sistema operacional nativo, do sistema operacional host. Tem KVM, né, o Hyper-V? É que o I só é o I. O I, tipo, esse nome ele tá certo, só que eles botaram depois uma atualização. Então é uma versão mais moderna, essa é uma versão mais antiga? É. Bom.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então o hipervisor aqui é responsável por drive de dispositivo, gerenciamento de CPU e memória, proteção, segurança, tudo aquilo que um kernel do sistema operacional faz. Aqui, muito popular em data centers, porque você está criando, você tem um conjunto de máquinas físicas ali, mas essas máquinas físicas só servem para criar máquinas virtuais dentro delas. E tudo que você vai fazer, você precisa ter uma máquina virtual. E porque em data center você não pode se dar o luxo de usar uma técnica de virtualização que não seja tão eficiente, no sentido de ter muito overhead, né? Para usar um termo que a gente apresentou na aula passada. Esse Heavy não seria o híbrido? Quando a gente está falando disso? Não, porque o hipervisor aqui ele está criando uma abstração de hardware para software que está querendo executar. Mas é um único sistema computacional, é um único nó. O middleware é aquilo que você executa no seu sistema distribuído para que vários nós sejam vistos como se fosse um único nó. Aqui eu estou olhando só para dentro de um único nó. Já no hipervisor tipo 2, a gente tem um sistema operacional nativo e o hipervisor executando como um processo de nível usuário dentro, sobre esse sistema operacional nativo. Agora faz sentido eu mostrar aqui a figurinha. Essa figura é parecida com aquela que a gente viu lá atrás, em que a gente tem o hardware, uma camada de software que é o hipervisor, o Virtual Machine Monitor, e acima desse hipervisor, a única coisa que eu consigo fazer com ele é criar máquinas virtuais. Então a única coisa que eu vou poder executar aqui em cima são máquinas virtuais, dentro das máquinas virtuais que eu posso instalar sistema operacional e aplicações de usuário. Eu só tenho uma dúvida. Nesse hipervisor tipo, cada máquina virtual vai ter o seu kernel. Cada máquina virtual vai ter o seu kernel. Só que esse kernel não é de verdade que faz o gerenciamento. Não, mas é um kernel de verdade, não precisa ser um kernel modificado não. Quando é modificado é para virtualização. Mas quando ele é um kernel de verdade, ele acha que ele está executando diretamente sobre o hardware, ele tenta fazer as coisas diretamente, mas quando ele tenta executar uma instrução privilegiada, que é o que ele tem que fazer para conseguir executar as coisas nativamente, aí é gerado uma falta, né? É gerado uma trap. Você faz ciência da computação, você vai lembrar dessas coisas, né? É gerado uma trap, não lembra de trap não? Interrupção, como é que é o nome dessa? Síncrona. Não? Quando um processo tenta executar e fazer um acesso à memória, mas aquela página não está carregada na memória. Você aprendeu que isso aí gera uma falha, né? Um page fault, que é uma trap, que faz o quê? Faz a CPU entrar no modo de tem que executar alguma rotina para tratar isso. E essa rotina normalmente é chamar o sistema operacional. Porque o processo tentou fazer alguma coisa e não tinha o que ele queria, né? Parecido aqui. O kernel desse cara, como ele acha que ele está executando diretamente sobre o hardware, vai tentar fazer alguma coisa ali de gestão de hardware. Quando ele tentar fazer, a CPU vai impedir ele, porque ele não tem o direito de fazer isso. E aí, nesse momento, o hipervisor vai entrar em ação e o hipervisor vai fazer para ele. Se o kernel da máquina virtual tem acesso ao dispositivo virtual e sair. Quem gerencia o hipervisor? Tá. Você quer dizer, o kernel, você manda, o processo manda a instrução do kernel da máquina virtual, mas aí o kernel da máquina virtual vai chamar o hipervisor. Não, aí o kernel tenta fazer diretamente, mas ele falha miseravelmente, e aí o hipervisor entra e faz a coisa. Quando você tem o kernel chamando o hipervisor diretamente, porque ele sabe que o hipervisor existe, aí você tem uma outra técnica de virtualização que é chamada de paravirtualização. Nesse caso, então, a atuação do hipervisor é transparente ao kernel da máquina virtual. A atuação nesse caso aqui ele é transparente. A falha é uma comunicação do hipervisor com o hardware. Isso, mas o hipervisor é transparente. O kernel da máquina virtual não tem ciência que o hipervisor existe. E existe uma penalidade de desempenho para isso que inventaram a paravirtualização. Para passar a não deixar mais o hipervisor transparente. Tá? E aí a gente tem virtualização tipo 2, que é essa aqui que estava atrapalhando a cabeça de vocês, porque é isso que todo mundo
normalmente tem primeiro contato com a virtualização, que é eu tenho minha máquina, eu instalo um sistema operacional na minha máquina, o Windows. Aí eu vou instalar um software, VirtualBox, né? VirtualBox. Eu sempre uso VirtualBox no Dropbox. Os dois são azuis, confunde muito minha cabeça. E aí, em cima do VirtualBox, eu vou e crio máquinas virtuais. Mas como eu tenho um sistema operacional nativo aqui, sobre ele eu também posso instalar minhas aplicações nativamente. Estou aqui no ambiente para eu criar só máquinas virtuais. E é o que vocês fazem, né? Tem ali seu Windows, você instala tudo que você quiser instalar ali, tem seus jogos instalados, seus players de vídeo, o software do torrent que vocês usam para baixar só conteúdo que vocês têm direito de copyright, né? Para pegar o conteúdo, claro, todo mundo aqui, ética, informação, propriedade intelectual, todos muito bem antenados, LGPD, e aí você vai ter que fazer o trabalho da disciplina do Guerra, e o Guerra fala assim, eu só aceito o trabalho se você programar no Linux, tem que utilizar o GCC para compilar em C e tem que trabalhar com esse negócio aqui. Aí você fica, vou comprar um computador só para instalar Linux. Tem gente que é rico e faz, né? Mas a maioria, se fosse rico não estaria nem estudando, né? Mas não, a gente está estudando, está batalhando aqui. E aí você vai falar, então vou fazer um dual boot. Vou instalar o Linux ali nativamente na minha máquina. Só que se você fizer merda instalando o Linux, você fica sem Linux e sem Windows. Que você ferrou tudo ali. Ou você pensa assim, não, vou botar uma máquina virtual, porque aí eu não tenho que mexer no que está instalado aqui nativamente na minha máquina, né? Não tem risco de eu fazer uma merda que corrompa o meu sistema. Bota a máquina virtual, na máquina virtual sim, posso fazer a cagada que eu quiser, se der ruim é só eu destruir, crio outra máquina virtual, tento fazer tudo de novo, faço lá o trabalho do Guerra e quando terminar eu desinstalo essa porcaria, nunca mais uso o Linux na vida, nunca mais olho a cara do Guerra na vida também. Bom, vai ser obrigado a olhar a minha cara que agora eu sou coordenador, né? Mas antes não precisava. Então é uma utilidade que esse tipo de virtualização tem, era o que eu sempre pedia para os meus alunos fazerem quando eu dava aula de sistemas computacionais, e eu dou esse exemplo porque eu pedia para os alunos fazerem um trabalho de programação com thread, tinha que ser em C e tinha que ser no Linux, porque a biblioteca que eu pedi para vocês usarem só tinha suporte para funcionar no Linux. E aí é o jeito mais conservador, mais simples, né? Mas é claro que vocês são alunos e vocês não obedecem nada, não seguem nenhuma orientação que a gente dá para vocês. E aí tinha gente que queria usar WSL, tinha gente que queria fazer dual boot, tinha gente que queria... Então eu nunca mais quero usar o Windows na vida. Estou revoltado, agora eu só quero usar Linux. Normalmente eram situações que davam errado. E quando vinham pedir minha ajuda eu falava, não foi assim que eu pedi para você fazer? Já teve aluno que fez com WSL, bateu a cabeça, né? Falou assim, não, me dispus a fazer, vou fazer e vai dar certo, e deu. E já teve também aqueles que tentou, falhou miseravelmente, falou, quer saber de uma coisa? Eu vou botar a máquina virtual mesmo e tá tudo certo. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens, né? A vantagem do hipervisor tipo 2 é portabilidade. Por exemplo, o VirtualBox. Ele tem instalador para Mac, para Windows, para Linux. Então, se você criar a sua máquina virtual utilizando esse software, a mesma máquina virtual que eu rodo ali na minha máquina com Windows, com Linux, desculpa, você pega essa máquina virtual para a tua casa, você usa o Windows e você consegue executar. Falando parece que é verdade, na prática acaba não sendo, porque quando eu crio a máquina virtual do meu ambiente e eu sei que eu tenho Linux, eu faço todas as otimizações possíveis que tiver para fazer naquele negócio para aquilo ali rodar bem na minha máquina Linux e fazer todas as otimizações possíveis. Em algum momento envolve dizer, olha só, o que está executando aqui embaixo é um Linux, tá? E aí quando você levar lá para o teu Windows, as otimizações não vão funcionar, não vai conseguir ligar, mas se você for um cara que sabe mexer nas configurações e falar, não, agora eu estou no Windows, estou mais no Linux, não, a coisa funciona tranquilamente. Quando eu for instalar algum Windows no ADM, precisa de ter chave da Microsoft? Precisa. É como se estivesse instalando uma máquina física, né? Imagina que você criou um cluster na nuvem com várias máquinas virtuais e saiu instalando um Windows Server lá. Tem que ter licença para cada uma delas. É uma das vantagens que eu falei lá na aula de nuvem de você utilizar a plataforma as a service, não infrastructure as a service. Que no infrastructure você pega ali os hardwares virtualizados, você tem que ter licença para tudo que você pega e instala naquele ambiente virtualizado. Quando você pega o plataforma, não, você já pega ali o software que você precisa, o serviço prontinho para você só usar, tipo, sei lá,
um ambiente ali para você criar banco de dados de MySQL. Já pega lá um ambiente gerenciador de banco de dados instalado bonitinho, não tem que ter licença para aquilo. É só sair criando suas tabelas e usar. Mas se você destrói uma VM, você perde licença? Não, é tipo a máquina quebrou. Pega agora, instala o software numa outra máquina, pega a licença e aplica nela. Tá? Teve lá embaixo tem aquele projeto de extensão Recycletech, né? Que você pega lá seus lixos eletrônicos e coloca. Aí teve um aluno que viu, ih caramba, olha só, o que era? Era um laptop. E aí tinha aquele adesivozinho atrás dele com a chave do Windows. Aí ele foi, só pegou e tomou nota da chave do Windows para usar o Windows. Até a reciclagem está virtual agora. Catador de lixo virtual. Vamos lá. Então, portabilidade é uma vantagem, mas o desempenho agora é pior. Desempenho é pior porque o hipervisor não está executando diretamente sobre o hardware, e sim executando sobre um sistema operacional. O nome bonitinho para isso é o hipervisor não está executando no modo kernel, o hipervisor está executando em nível de usuário. Lembra desses termos? Modo kernel e nível usuário de sistemas computacionais? Quem executa em nível kernel tem acesso a tudo, pode fazer tudo o que quiser, executar todo tipo de instrução que quiser. Quem executa no nível usuário não pode executar todo tipo de instrução que quiser. E aí quando ele tenta fazer alguma coisa que ele não pode, é o sistema operacional, qualquer coisa ali embaixo que tenha direito que vai fazer, né? Então a gente veio com aquele discurso todo bonitinho que o hipervisor é aquele que intercepta o que está tentando fazer, e aí ele vai e age diretamente sobre o hardware. Aqui você tem um sistema operacional dentro de uma máquina virtual, que não pode fazer o que ele acha que ele pode, que pede para um hipervisor, que pede não, né? Que pedir é para a virtualização, que executa em camada de software acima de um hipervisor, que também acha que pode fazer o que ele quiser fazer com hardware, mas que também não pode, que aí sim executa sobre um sistema operacional, pode ser até o mesmo que tem aqui em cima, né? Pode ser o Windows aqui, pode ser o Windows aqui também. E aí é esse sistema operacional que é o que realmente tem acesso sobre o hardware e que pode fazer as coisas. Vocês falaram de Matrix, isso aqui está mais daquele filme Inception. Você sonha dentro de um sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Professor, o hipervisor nesse caso, ele pede diretamente do sistema operacional? Não, também não. Ele Também espera tenta erro, fazer e aí dá alguma merda e... Isso aí. Aí VirtualBox, por exemplo, entra nessa categoria, aquele que a gente instala em casa. Só que isso aqui é horrível com relação a desempenho. Se fosse realmente isso, ele executando exatamente aqui em nível de usuário. Tem como você mexer nas configurações lá para você não utilizar nenhum tipo de otimização que foi inventado depois e ele executar realmente só no nível de usuário. E eu botei só para ver qual era a perda de desempenho, eu não consegui nem esperar a máquina dar o boot. De tão lento que ficou. Mas era só para ver, vamos ver quão lento fica. É muito lento, é ridículo. E aí a técnica que a galera faz para você instalar um VirtualBox, mesmo tendo um sistema operacional aqui embaixo, para você ter um desempenho próximo do que é o que você tem aqui, é pegar a ferramenta de virtualização efetivamente que você usa e embutir essa ferramenta de virtualização aqui dentro do kernel do sistema operacional. Porque aí esse desenho já não vai ficar mais dessa forma, mas esse hipervisor vai ficar desenhado dentro desse cara aqui. Você continua tendo um sistema operacional, onde você pode instalar aplicativos, jogos, o que você quiser, mas o hipervisor também vai ficar aqui dentro. E o fato dele também ficar aqui dentro permite que ele tenha acesso direto aos recursos de hardware. E são todos que aceitam isso? O Windows, o Mac? Então, a tecnologia do Windows para botar esse cara aqui dentro é o Hyper-V, a tecnologia do Linux para botar o hipervisor aqui dentro nessa virtualização é o KVM. Aí quando você vai lá instalar na sua máquina virtual, quando tiver lá as opções de otimização e etc., você bota lá, usar KVM. Aí normalmente você vai ter que instalar por fora ali, pelo menos na época que eu usei, em alguma época eu tive que instalar o KVM por fora. E aí não sei o que aconteceu, que numa outra época quando eu fui fazendo eu tive que instalar por fora. O emulador é uma coisa, né? Tem essa opção dele. E
Tem essa opção de aceleração de KVM lá? Faz tanto tempo que eu não uso o emulador, que na minha época não tinha essas coisas não. Eu usava nos testes do celular, É. Hyper-V. Hyper-V e KVM. Que são soluções de software, tá? KVM é software e Hyper-V é software. Ainda temos as tecnologias de hardware para deixar a virtualização mais rápida, que é o tal do Intel VTD, VTX e o AMD, eu esqueci qual é o nome. Mas está escrito aqui em alguns slides, tá? Professor, AMDV e AMDVI. uma dúvida só. No Hypervisor tipo 2, mesmo ele sendo um processo dentro do sistema operacional, a máquina virtual que está acima dele consegue tentar acesso direto ao hardware? Sempre. Então, lembre-se, quando a gente desenha as camadas de software uma acima da outra, não é como se fosse caixa que está um dentro do outro e que só o último que toca o hardware. Não é como se fosse, por exemplo, eu pego o Word e abro um ponto doc. Você tem a noção de pegar um programa e é esse programa que lê o outro como um arquivo, né? Não é como a execução de um programa em Python, que você não pega lá só o arquivo Python duplo clique. Então, duplo clique no Python vai abrir um texto, né? Ele é um TXT. Aí você tem que abrir o programa Python e pedir para o programa Python ler aquele arquivo e executar. Mas aqui não é essa a noção de um sobre o outro que a gente fala. Esse um sobre o outro é que um está subordinado ao outro. Mas ainda assim, todos eles têm acesso direto ao hardware quando eles executam, não é como se houvesse uma tradução intermediária, né? E o que eu estou dizendo só é, em algum momento, aquele cara que está executando diretamente sobre o hardware, ele vai ser expulso pelo outro que está abaixo dele nas camadas. Que é como funciona quando sistemas operacionais, você aprendeu lá um tempão lá atrás em ciência da computação, né? Peguei o Windows, instalei, peguei o Word, instalei o Word. Agora eu dei um duplo clique no Word e estou executando o Word. O Word está executando diretamente diretamente na CPU ou ele está sendo lido pelo Windows e traduzido pelo Windows executando? Qual é o cenário? O que você acha? O Word está fazendo o quê? Está sendo lido e traduzido pelo Windows ou o Word está executando direto na CPU, direto no hardware? Está executando direto, mas o Windows está gerenciando. Ele está gerenciando, correto, mas enquanto o Word está executando, o Windows está conseguindo fazer alguma coisa? Não. Pensa na máquina que não é... então, eles têm que ficar alternando, mas na hora que o Word está, o Windows não está, e na hora que o Windows está, o Word não está. Vamos ignorar o mundo de vários processadores, tá? Vamos pensar no único processador. Ou está um, ou está o outro. O Windows é o único que é altruísta, né? É filantrópico ele. Ele executa um pouquinho e ele cede a vez para os outros, ele cede a vez para o Word. O Word não, o Word é egoísta. Quando ele pega a CPU, se ninguém tirar ele dali, é só ele que fica ali. E o que garante que o Word vai sair dali em algum momento para que o Windows volte? Da interrupção de clock. Exatamente, é isso. Então, a minha dúvida é que, de alguma forma, me vem à cabeça que se eu tenho uma máquina virtual executando em cima do Windows aqui no processo, todas as instruções, todas as estruturas de dados dessa máquina virtual, elas estão no escopo desse processo. Quer dizer, eu estou enxergando o hipervisor de depois como um processo rodando. Tá. E aí, Perfeito. a minha máquina virtual inteira, tudo entre aspas, ou de uma forma indireta, tem que passar por esse processo. Seja Sim. gerar Sim, esse processo. sim. Esse entendimento é real. É que na hora que você fala entrou na CPU e está executando, é só o processo que executa diretamente. Mas no momento em que ele não consegue fazer alguma coisa ou ele é expulso e entra algum tipo de gestor, que é o caso do hipervisor, aí ele tem a estrutura de dados dele que ele cria para ele ser capaz de fazer a gestão. Como o processo executando, né? O processo executando, você criou lá teu programa, você cria lá a lista, a árvore, você faz o que você quiser no teu programa. Mas o sistema operacional cria um conjunto de estruturas de dados para fazer a gestão desse seu processo. Porque esse processo, o sistema operacional tem que saber em que endereço da memória ele foi carregado, ele tem que saber, ele tem que fazer a gestão dos estados de execução dele, se ele está no estado pronto, no estado executando, no estado, se ele está na memória virtual, essas informações são criadas.
Mas na hora que ele ganha a CPU, é ele executando diretamente. E na hora que ele é expulso e o gestor chega, aí o gestor executa e usa a estrutura de dados que ele precisar para gerenciar o que ele tem que gerenciar. Mas então o processo que está rodando na minha máquina virtual, esse processo ganha a CPU sem precisar primeiro o processo hipervisor ganhar a CPU para depois... Não, o hipervisor tem que primeiro ganhar a CPU. Então o hipervisor ganha a CPU, o hipervisor tem o gerenciamento de processos interno da máquina virtual. É porque o hipervisor ele não enxerga o processo dentro da máquina virtual. Ele enxerga a máquina virtual e o sistema operacional que tem dentro dela. Ele cede a vez daquela máquina virtual. E naquela máquina virtual tem um sistema operacional que vai fazer a gestão de qual é o momento em que cada um dos processos dele vai executar. Tá bom? Até que alguém falou aqui da virtualização com alinhamento, né? Tipo, criar a máquina virtual dentro de uma máquina virtual. Aí o hipervisor só vai executar a primeira, só vai enxergar a primeira máquina virtual. Ele não sabe que tem uma máquina virtual dentro da máquina virtual. Cada um vai gerenciando dentro do seu nível. Tá bom? Vamos lá. Para a virtualização já falei o suficiente, né? Falei até desse VirtIO, que é a técnica popular que você tem de para virtualização para acessar dispositivos de entrada e saída. Quem tem um computador moderno com a tecnologia Intel VTD, se for Intel, ou AMD VI, se for um computador AMD, você já tem suporte de hardware para você fazer a virtualização de acesso a dispositivos de entrada e saída. Caso você não tenha um hardware moderno com essas tecnologias aqui, caso seja ou o AMD-V ou o VTX, que é o antigo da Intel, aí você tem virtualização eficiente para CPU e para memória RAM, mas você não tem para dispositivo de entrada e saída, ou seja, quando você tenta ler ou gravar, fazer operações com arquivo, fica muito lento, e aí ativar o VirtIO faz com que as operações de I/O fiquem mais rápidas. Isso é algo que eu já testei na prática. Criei uma máquina virtual, desabilitei o VirtIO, fiz um programinha lá, nem fiz um programa, acho que é um comando que eu executei no Linux, que ele só faz várias escritas em disco, né? Para eu abrir lá o monitor de I/O e ver qual é a taxa de transferência que eu estou vendo. Aí eu estava vendo algo do tipo 5 megabits por segundo. Aí eu fui ativar o VirtIO, foi para 50 megabits por segundo, tipo 10 vezes mais. E isso aqui é suporte de hardware, então isso aqui são coisas que vocês ativam na BIOS. Já um VirtIO da vida, ou até mesmo essas outras... Cadê o outro que eu falei aqui? É o... Ai, tá dando barra. Tinha falado de outro negócio aqui, que é o KVM e o... Hyper-V, onde é que eu falei disso? Isso aqui. Hyper-V e KVM já são software também, né? Um recurso que está lá no kernel do sistema operacional nativo. Então, quando você tem, por exemplo, um hipervisor tipo 1, os drivers de dispositivos que estão nos sistemas operacionais das máquinas virtuais são os verdadeiros drivers de dispositivos que seriam utilizados para você executar sobre o hardware físico real. E aí tem toda aquela artimanha que a gente já falou aqui para o hipervisor entrar em ação e ele efetivamente controlar o dispositivo. Tanto que você vê aqui que o hipervisor ele cria uma emulação do hardware para permitir que esses hardwares aqui, que esses drivers executem corretamente. Com para virtualização, não. Aí, cada sistema operacional de uma máquina virtual vai ter um driver modificado, que é um driver que sabe que ele está num ambiente virtualizado e que, na verdade, ele tem que fazer pedidos para o hipervisor para acessar aquele dispositivo de entrada e saída. Já. Minha água já acabou. Deixa eu ir ao banheiro, enquanto eu encho minha garrafinha, eu volto, faço a chamada e vejo até onde eu consigo mais capturar vocês hoje.